de paz que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora a ser. Boa noite a todos. Agora quem não ouviu foi eu. Boa noite. Boa noite. Que Jesus nos abençoe. Que os espíritos amigos encarregados dos trabalhos desta casa possam nos envolver mais uma vez, sabendo que a estrela maior de nossas vidas, que é Jesus, está conosco, nos envolvendo, nos amparando, nos protegendo. Quando abraçamos o Espiritismo, nos tornamos verdadeiramente cristãos. Não tenhamos dúvida disso. Temos esse encontro inesquecível com Jesus e passamos a conhecê-lo. E depois desse encontro, jamais poderemos ficar sem ele. Por isso, mais uma vez, nesses 90 anos do Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, vamos iniciar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Como abrir mão? Não tem como. Conhecer Kardec, conhecer a doutrina, conhecer a codificação é primordial em nossas vidas quando nos dizemos espíritas. Eu fico muito triste, Aristarco, quando eu assisto uma palestra, quando eu participo de um estudo, de um seminário, que não trazem sequer uma questão da codificação. Um ponto do Evangelho de Jesus. Porque está na doutrina dos Espíritos abraçar a luz do Espiritismo é conhecer Kardec, é conhecer a codificação. Muitas vezes a gente não vê uma citação do Livro dos Espíritos, não vê uma citação do Livro dos Médiuns, do Evangelho, do Céu e Inferno, de Obras Póstumas, do que é o Espiritismo, das 12 revistas espíritas, viagens espíritas e por aí adiante. A gente não vê uma citação. E conhecer o Espiritismo é conhecer por onde ele começou. E começou pela codificação, não é verdade? Então era o ano de 1863. Allan Kardec, embora tenha lançado o Livro dos Espíritos, lançado o Livro dos Médiuns, não estava em Paris. Ele havia se retirado, estava distante da agitação parisiense. O que lhe haviam lhe recomendado os Espíritos. Vocês vão encontrar esse texto que nós vamos falar, em Obras Póstumas, no meu livro, página 302, intitulado Imitação do Evangelho. Os Espíritos pediram a Allan Kardec, vamos abrir um parêntese. Hippolyte Léon Denisard Rivail nasceu em 3 de outubro de 1804, não é assim? Allan Kardec nasceu em 15 de abril de 1857 com o Livro dos Espíritos. Então ele nasceu com a primeira edição do Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Então ele foi recomendado os espíritos amigos que se retirasse. Foi recomendado que ele passasse um tempo em recolhimento e em isolamento, pois tinha mais um livro para ser editado. Obra essa que necessitava do seu recolhimento, do seu isolamento. Começou a escrever. Mas ele também teve dúvidas. Algumas dúvidas vieram na mente de Allan Kardec sobre as recomendações que eram feitas, sobre as novidades que seriam trazidas. Ele pensava, ainda no texto da obra citada, Obras Póstumas, ele pensava como o clero, como os religiosos ortodoxos,
como os religiosos de todas as outras religiões iriam reagir a um novo evangelho. Como eles iriam reagir a essa imitação do evangelho que foi o primeiro nome. E ele ficou preocupado. Aí, eu li um trechozinho, só o primeiro parágrafo, que está aqui em Obras Póstumas. 9 de agosto de 1863. Imitação do Evangelho é o texto. Nota. Eu a ninguém dera ciência do assunto do livro que estava trabalhando. Ele não falou com ninguém. Conservava-lhe de tal modo um segredo o título que o editor, Sr. Didier, só o conheceu quando a impressão. Esse título foi, a princípio, Imitação do Evangelho. Mais tarde, por efeito de reiteradas observações do mesmo Sr. Didier e de algumas outras pessoas, mudei-o para o Evangelho segundo o Espiritismo. Assim, as reflexões contidas nas comunicações seguintes não podem ser ditas como fruto de ideias preconcebidas do médium, o médium, editor, o Sr. Didier. E ele chega para ele e diz a ele que era necessário que houvessem algumas modificações no texto, nos textos que ele estava iniciando. E ele traz também uma comunicação muito pequena que diz o seguinte: e ele se colocou à disposição naquele momento, como médium, para que trouxesse explicações mais certas, explicações diretas da espiritualidade, para que Allan Kardec desse continuidade e tirasse do seu coração, da sua razão, do seu entendimento, aquelas dúvidas que estavam invadindo o nosso codificador, o nosso mestre leonês, Allan Kardec. Aí ele diz o seguinte, através da psicografia. As modificações que foram feitas, até então, como nos diz Allan Kardec, ele não sabia de nada. As modificações que foram feitas, na verdade, foram feitas com os meus conselhos ocultos, não foram por suas próprias mãos. O isolamento e o completo recolhimento, dada a importância desta obra. A importância desta obra, dado a necessidade de recolher-se e de isolar-se de tudo aquele movimento que acontecia e acontece em Paris. As pessoas estranham muitas vezes, quando a gente chega para fazer a explanação de algum tema, que nós nos isolamos lá na Câmara de Passe. Se nós fazemos isso, Horaci, se Kardec fez, né, Jesus ficou no deserto, quanto mais nós. Então essa é a necessidade de nos isolarmos, muitas vezes. Então, com ela, continua o Espírito, com ela, o edifício da nova era começa a elevar-se, e já começa agora a ver a sua cúpula desenvolvendo-se no horizonte. No final, o Espírito diz a Kardec: adeus, companheiro de outros tempos, discípulo fiel da verdade, que continua através da vida, a qual juramos outrora, nas mãos do grande Espírito que te ama e eu venero, consagrando as nossas forças e as nossas resistências até que ela esteja acabada. Ele ficou isolado até que a obra estivesse acabada. Na confecção, quando ele fez o Livro dos Espíritos, com a espiritualidade amiga também, o Livro dos Médiuns, ele não necessitou. O Evangelho, segundo o Espiritismo, ele precisou. Dada a importância de nos recolhermos para o encontro com Jesus. Dada a importância de abrirmos a nossa razão, o nosso sentimento, o nosso amor para o encontro com Jesus. Necessitamos muitas vezes fazer silêncio. Silêncio na nossa dor, silêncio na nossa aflição, silêncio na nossa corrida do dia a dia para encontrar Jesus. Silêncio na hora que acordamos para agradecer a Deus de ter mais um dia. Silêncio na hora que vamos dormir para agradecer a Deus pelo dia que tivemos. É necessário esse encontro. E o Espírito termina, e eu vou ler novamente, consagrando as nossas forças e as nossas resistências até que ela esteja acabada. O Evangelho segundo o Espiritismo. Saudações, boa sorte. Kardec leu a mensagem,
alivia seu coração mais seguro, confortável no que ele iria fazer. Aí nos trouxe o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quantas vezes forem necessárias, o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus irá com certeza recomeçar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. A seriedade é muito grande. Quando nós lemos um texto de Jesus, é muito importante que a gente pare para pensar. Nós não podemos ler um texto de Jesus, um texto contido na obra, que os Espíritos vêm pessoalmente trazer as suas explicações de tudo aquilo que Jesus nos trouxe, como nós lemos um almanaque lá fora, uma revista de fofoca. Jesus nos conduz a pensar. Não tenhamos dúvida disso, a gente sempre tem repetido isso. Jesus nos conduz a pensar. Nós não podemos aceitar mais as coisas prontas, as coisas feitas. Estamos na doutrina dos Espíritos. Nos tornamos espíritas. Então é necessário a gente pensar. Nós não podemos entrar para assistir uma palestra sem pensar. Principalmente quando são textos de Jesus. Pensar é o primeiro passo. Pensar em coisas elevadas. Pensar no amor. Pensar na imortalidade. Existe um grande elo, uma rede de amor que nos liga ao Criador, que liga o Criador a todas as suas criaturas. E quando nós não pensamos em coisas elevadas, no amor, na imortalidade, no bem, no bom e no belo, nós interrompemos essa rede que nos liga ao Criador. Então, para que essa rede seja sustentada entre todos nós, é necessário que nós, aqui, que já temos o conhecimento disso, não venhamos interromper essa rede que nos liga a Ele. Pensamos. Coisas elevadas, boas. E quando nós pensamos em tragédias e em dores, nós interrompemos essa rede. Interrompemos essa rede e interrompemos de alguma forma com aqueles que estão bem ao nosso lado. Fazemos com que os nossos amores também, de alguma forma, interrompam essa rede de amor. Então, pensar em coisas boas e elevadas. Primeiro passo, pensei. Segundo passo, refletir. Jesus nos conduz a refletir. Isso é autoridade. Isso é a parte... Autoridade não, minto. Isso é a parte inicial, que é o objetivo desta obra. De qual obra nós estamos falando? Pode falar. Do Evangelho segundo o Espiritismo. Pensar, refletir. Que lições são essas? Nós não podemos abrir. Eu não entendi. Vou fechar. Não entendi nada. Porque muitas vezes nós achamos os textos inteligíveis. Porque nós temos preguiça de pensar. Por isso que eles são inteligíveis. Porque nós temos preguiça de pensar. Aí deixamos de lado e vou abrir ao acaso. Essa lição serviu para mim. Ou essa lição serviu lá para o Joaquim, para o Manel, para o Hélio, para o Antônio, que está lá em casa. Não é para mim, é para ele. Eu queria que ele ouvisse, que ele lesse. Não é assim. E continua ininteligível para todos nós. Pensar, refletir, ela é importante para mim. As lições de Jesus são atuais e serão atuais por todos os tempos. Estejando nós aonde nós estivermos, vivenciando qualquer bandeira, vivenciando qualquer religião. Tanto é que Gandhi disse que poderia queimar tudo, mas se continuasse o Sermão do Monte não teria se perdido nada. Gandhi. Ele era espírita? Ele era católico? Ele era protestante? Então, as lições do Mestre, as lições contidas no Evangelho segundo o Espiritismo, elas são e serão sempre importantes para todos nós. Pensei, refleti, agora eu vou analisar.
cada texto. Não é um almanaque qualquer. São as lições do Mestre. Vou analisar cada texto. O Evangelho, é o culto que todas as pessoas podem praticar e reencontrar nessa análise lições, direcionamentos para a nossa vida. Por que eu vou procurar em outro lugar o que está aqui? Pensei, refleti, analisei. Com isso, as coisas complexas deixam de existir e tudo passa a ser simples. Tudo passa a ser simples em nossa vida. A complexidade deixa de existir. Porque eu pensei na imortalidade. É o objetivo da obra. Eu pensei na imortalidade. Eu sou imortal. Nós somos imortais. Existe uma corrente, uma rede de amor que me liga ao meu Criador, ao nosso Criador, que é Deus. Então eu não vou interromper essa rede. Eu vou cada vez mais tentar refletir e analisar. Aí sim eu estou pronta para acreditar. Eu não vou acreditar porque fulano e beltrano me disse. Eu vou acreditar porque os espíritos amigos, com toda a renúncia de Allan Kardec, com todas as suas dúvidas, com todo o seu amor, nós não podemos negligenciar Allan Kardec. Em momento algum, ele nos trouxe os ensinos de Jesus. Os evangelhos de Jesus adequados à palavra de Jesus, que até então ficaria difícil para nós entendermos. Então todo o mundo admira a moral evangélica. Cada um proclama essa moral na sua necessidade, e tem que ser assim. Mas nós temos que concluir que muitas vezes a forma alegórica, a forma mística que tem aqui, nos faz nos distanciar daqui, porque nós temos preguiça de pensar. Porque tudo é muito real. Tudo que tem nessa obra é muito real. Por quê? Allan Kardec com os espíritos, o Evangelho de Jesus pode dividir-se em 5 partes. Os atos comuns da vida de Jesus. Aonde ele nasceu, que dia ele nasceu, Maria era virgem, Maria não era virgem, os anjos anunciaram, enfim. Outro, os milagres. Nós espíritas sabemos que não existem. As profecias. Alguns desses pontos estabeleceram os dogmas das outras igrejas. Os espíritos amigos, o espírito de verdade, diz Allan Kardec, para se ater ao ensinamento moral do Cristo, porque esse ensinamento não vai ser nunca mudado. Ele não vai ser adequado à religião A, à religião B, à religião C, porque é ética moral. Estejamos nós aonde estivermos, vivenciando em nossas vidas o que nós estivermos vivenciando. Essa ética do amor, de amar ao próximo como a ti mesmo, a Deus e ao próximo como a ti mesmo, dá uma regra geral para todos nós. Não faça ao outro aquilo que não quer que o outro faça para você. Através desse amor é outra. Então, aonde estiver, e aonde é o segundo ponto do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele vem nos dizer sobre a autoridade da doutrina espírita, o controle universal dos espíritos. Qual é a autoridade da doutrina? Primeiramente, a universalidade. Por quê? E a unidade. Porque as mensagens que eram trazidas na França eram trazidas também nos Estados Unidos, na Itália, na Espanha, em vários lugares do mundo e com a mesma grandeza espiritual. Tá certo que em alguns pontos podiam dizer que aqui tinha o verde alface, outros pontos o verde bandeira, outros pontos o verde limão, mas de qualquer forma seria o verde. Então, aonde fosse, teria essa unidade, essa universalidade e a grandeza espiritual dos espíritos que vêm assinar o prolegônimos do Livro dos Espíritos. Ali estão todos os espíritos que assinam
a nossa codificação, ali estão os nomes. Quem está curioso, leia lá no Prolegônimos do Livro dos Espíritos, os espíritos que assinaram. Então, a grandeza espiritual desses espíritos vai fazer com que essa autoridade da doutrina se firme e a dignidade dos médiuns, o trabalho sério dos médiuns, os trabalhos que aconteciam em vários pontos do nosso mundo e eram perguntados e respondiam médiuns que trabalharam junto com Allan Kardec para nos trazer a codificação. Mensagens feitas espontaneamente. Não existia o computador, a internet, o telefone dessa forma que existe hoje, nada disso. Espontaneamente, assim como Allan Kardec recebe a notícia dos espíritos para se isolar, para sair de todo aquele barulho, porque eles iriam escrever esta obra. Essa notícia era dada em vários lugares sem acontecer nenhuma evocação. Aconteciam em vários lugares. E não era a opinião de um homem que deveria aliar-se, mas a voz unânime dos espíritos. Porque a doutrina dos espíritos não foi fundada por Allan Kardec. Não é doutrina kardeciana. É doutrina, é religião dos espíritos, codificada, explicada por Allan Kardec, com toda a sua renúncia. Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele renuncia ao seu nome, ele renuncia ao seu trabalho de professor e todas as outras profissões para abraçar a codificação da doutrina dos espíritos. Poderiam queimar todos os livros, poderiam fazer todas as críticas, mas não poderiam queimar de forma nenhuma a voz unânime dos espíritos. Aí está a autoridade da doutrina espírita e o controle universal dos espíritos. Aí está o nosso amor por essa doutrina que nos consola, que nos coloca frente a frente com Jesus. Essa doutrina que não nos conduz a templos, essa doutrina que não nos conduz a altares para o encontro com Deus. O Espiritismo que vem nos dizer que existe uma rede de amor que nos liga ao Criador. Que depende de mim estar nesse contexto ou não estar. O Espiritismo que vem nos dizer que temos que nos moralizar. O Espiritismo que vem nos afirmar o que Jesus nos disse. O Espiritismo que vem realmente nos transformar, como nós falamos no início da nossa fala, em cristãos verdadeiros. Não compramos mais milagres. Não procuramos mais adivinhações. Não procuramos aqui e acolá a felicidade, como aquele homem que nos conta o livro Garimpo de Amor, que eu contei segunda-feira, tem 2 aqui que estavam lá no René Peça. Aquele homem que recebe uma visita, uma lenda persa, segundo Joana de Ângelo, no livro Garimpo de Amor, ele recebe a visita de um pregador. E o pregador chega naquela propriedade e fica encantado. A propriedade dele maravilhosa. Os animais, as frutas, as flores, tudo ali plantado. Uma casa muito bem edificada, muito bem conduzida. A família muito bonita, os filhos muito bem cuidados, a esposa muito atenciosa. E a propriedade, no fundo da casa, da sua residência, corria uma água, que segundo Joana de Ângelo nos diz, uma água cantante. Eu achei muito interessante quando ela diz uma água cantante, porque realmente a água canta. Chega ali na beirada da praia que nós vamos ouvir o mar cantando. Perto de uma cachoeira, a água cantando. E ela diz aquela água cantante nos fundos da casa. E o pregador, que foi ele falar de Deus, senta-se no final do dia na sala com o proprietário e a sua família e pergunta para o proprietário: você é feliz? Você é um homem feliz? Sou um homem feliz. Tenho tudo o que preciso. Acredito em Deus, o Senhor está aqui.
Tenho a minha casa, meus animais, enfim, tenho tudo. Então eu sou um homem feliz. O pregador olha para ele e pergunta: você tem um diamante? Você tem uma pedra preciosa? Não, não tenho. Então você não é um homem feliz. Porque a pessoa só pode se dizer feliz se tiver um diamante. E no outro dia o pregador foi embora e deixou isso na cabeça daquele homem. Embora tivesse tudo materialmente, era um homem muito simples. E foi o pregador quem disse a ele. E dali ele começa a pensar: então eu não sou um homem feliz? O enviado de Deus me disse que eu não sou um homem feliz. E resolve, vende a propriedade, pega metade do valor, entrega ao seu cunhado, para que tomasse conta da sua esposa e dos seus 3 filhos. A outra metade, ele sai. Ele sai procurando a felicidade. Cidades, aldeias, capitais, vales, montanhas. E ali ele vai procurando a felicidade. Passou um ano, passaram-se 2 anos, passaram-se 3, 4, 5, 10 anos. E o pregador volta na mesma propriedade. Chega lá, estranha: cadê o fulano de tal? Não, não está. Andou por aqui um pregador e disse que ele não era um homem feliz, e ele saiu procurando a felicidade. Saiu procurando a felicidade e não voltou. Não sabemos se morreu ou se está vivo. Sua família, um filho saiu, o outro também. A sua esposa e o outro filho está com o cunhado, sendo cuidados por ele. E aí vai novamente conhecer a propriedade, à noite, na mesma sala, no mesmo local, a mesma pergunta. Só que antes dele perguntar, ele olha e vê em cima de um aparador vários diamantes. Diamantes azuis, diamantes negros, diamantes amarelos de todas as cores. E logo os olhos do pregador, que foi ali pregar Deus, ficam logo faiscando. E ele pergunta: são diamantes? O proprietário diz: não sei. Aonde você os conseguiu? Lá atrás, naquela água que corre atrás da minha propriedade, tem várias pedras dessas. De todas as cores. Os animais pisoteiam, a gente pega a água, ali nós fazemos tudo. Elas são preciosas, eu não sabia. No outro dia o homem vai lá, de manhã cedinho, e vai pegar pedra por pedra. Ali tinham diamantes que, segundo a Joana de Ângeles, enfeita hoje coroas de príncipes, de reis e de rainhas. E o homem que era feliz, sem saber que dentro do seu quintal a fantasiosa felicidade existia, saiu à procura dela. E o Espiritismo vem nos dizer que nós não temos que sair procurando a felicidade. De forma nenhuma. Ela está aqui. Ela está na nossa vida. Ela está conosco, estará sempre. Porque nós somos imortais. Hoje ainda conversava lá no meu trabalho com minhas colegas, eu dizia o seguinte, que a maior descoberta para mim, na minha vida, foi descobrir que eu sou imortal. Isso é muito bom, não é verdade? Levamos tudo e não queremos levar mala pesada. Levamos tudo e, o que é pior, trazemos tudo. É um vai e vem. Se a gente não começar a esvaziar por aqui, a coisa vai ficar feia e pesada. E na outra eu vou ter que devolver da forma que eu estou devolvendo nessa. Então vamos parar de devolver. E ainda no que nos diz a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem nos falar das notícias históricas. Para bem compreender certas passagens do Evangelho, é necessário conhecer o valor de várias palavras que neles são empregadas com frequência e que caracterizam o estado dos costumes da sociedade judaica daquela época. Então, para entendermos o que Jesus nos fala, nós temos que pensar, refletir, analisar, ler e compreender. Existem palavras que nós temos que entender. Que palavras são essas? Primeiro, os samaritanos. Nós fizemos um resumo do resumo e do resumo, porque senão nós íamos precisar ficar aqui até meia-noite. Você não avisou, né? Então, para terminar às 9, vai ser o resumo do resumo, tá bom? Eu quero avisar que os ônibus só sairão depois da meia-noite. Então, nós fizemos o resumo do resumo. Samaritanos. Depois da separação das 10... Aqui não voltou o som. Voltou? Voltou? Depois da separação das 10 tribos, a Samária tornou-se a capital do reino dividido de Israel. Dividiu-se Israel após a divisão. Aos olhos dos judeus ortodoxos, eles eram heréticos e, por isso, desprezados, anatematizados e perseguidos, os samaritanos. Eles eram perseguidos por causa das divergências das opiniões religiosas. É diferente hoje? Pergunto para mim, você é cristã? Sou. Você é evangélica? Sou.
Qual congregação? Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. Dá um passo para trás, né, Rosângela? Dá um passo para trás, abre a boca. Meu Deus. E lá estuda Jesus? Nós não estudamos Jesus, nós amamos Jesus. Não é verdade? Nós vivemos com Jesus. Nós trazemos Jesus para aqui, agora. Ele não fica só no dia de Natal, no barulho da caixa registradora. Ele está na nossa vida, em cada momento. Nas aflições, nas alegrias, em cada momento. Então, nós somos cristãos, sim. Evangélicos, sim. Então, aquelas divergências de opiniões fez com que os judeus ortodoxos negassem os samaritanos e começaram a considerá-los hereges. Então, nazarenos, nome dado na antiga lei aos judeus que faziam voto, seja pela vida, seja por um templo, de conservar a pureza perfeita. Nome esse que mais tarde foi dado aos cristãos primitivos por causa de Jesus de Nazaré. Conservavam os cabelos compridos, conservavam a pureza, conservavam muitas coisas que até não entendiam na época. Publicanos. Assim se chamavam na antiga Roma os cavaleiros que cobravam as taxas públicas. Cobradores dos impostos e das rendas de toda a natureza. É diferente hoje? Alguém fica satisfeita quando o fiscal chega na sua propriedade, no seu comércio, alguma coisa? Me desculpe quem está aqui que é fiscal, mas é necessário que tenha, né? E nós vamos ver um Levi que se tornou um apóstolo que era cobrador de impostos. Não é verdade? Então, nós não fazemos diferença, mas não continua diferente. Os portageiros eram os cobradores de impostos de menor poder aquisitivo, encarregados principalmente de arrecadar o pedágio. Não tinha o nome de pedágio, era o direito na entrada da cidade. É diferente hoje? Alguém fica satisfeito quando passa na Via Lagos tem que pagar R$18 pelo pedágio? Para eu chegar na minha cidade, que é 3 Rios, eu gasto 35 de combustível e 70 de pedágio. Nós ficamos satisfeitos com isso? Não ficamos, mas Jesus sempre fala que não tem que ser assim. Os fariseus. No hebreu significa separação. Fariseus significa separação. Jesus usa muito fariseus, saduceus, samaritanos, não é assim? Se vocês querem entender melhor, leiam aqui na introdução. Fizemos o resumo. Tomava parte ativa das controvérsias religiosas. Eles eram ótimos para trazerem as controvérsias. É assim, não é? Porque tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Forte observadores das práticas exteriores. Por isso que Jesus dizia, pegavam um livro, iam para praças públicas e também faziam muito proselitismo. Gostavam de trazer os adeptos que trouxessem principalmente o valor monetário. É diferente hoje? Só mudou o nome, não é verdade? Então, vontade ardente pelo proselitismo. Inimigo dos inovadores. Espírita, eles matavam antes. Os inovadores nem pensar, porque a tradição tinha que continuar. Paga para ser salvo. Se não pagar, não vai ser. Paga para ter um emprego, para receber a resposta da sua oração. Se não pagar, não vai ter. Paga, bota a Santo Antônio de ponta cabeça para arrumar um casamento, senão não vai arrumar. E por aí adiante. Está diferente hoje? A mesma coisa. A religião para eles, os fariseus, em primeiro lugar, o objetivo de subir em cargos, em dinheiro. Depois viria a fé sincera. Primeiro era o comércio, depois a fé mudada por eles, com a tradução, a bel prazer, dos valores financeiros, dos valores do poder. Tinham a aparência da virtude, só aparência. Túmulos caiados de branco por fora e cheio de podridões por dentro. É diferente hoje? Não é. Pensar, refletir, analisar para crer. Vamos ver aonde nós estamos aí entre os fariseus, saduceus ou somos samaritanos. Ou então ele continua. Passavam-se por santos, somente na aparência. Muito poderosos
em Jerusalém. O poder eles tinham. Acreditavam ou faziam acreditar na providência divina, desde que fosse remunerada. Na imortalidade da alma. Ou iria arder no fogo do inferno, no mármore do inferno, ou não iria. Mas a alma era imortal. Na eternidade das penas, se for condenado ao fogo do inferno, acabou. Não tem volta. Acabou. Teria o purgatóriozinho, que depois veio na crença, mas no momento lá seria isso. As penas eternas e a ressurreição dos mortos. Aqueles que foram para algum lugar esperar, dormindo, a ressurreição dos mortos, que pagaram por isso, seriam salvos. Até então ficariam por toda a eternidade queimando. Era isso. Os escribas, nome dado aos príncipes, aos secretários dos reis dos judeus. Mais tarde foi aplicado especialmente aos doutores, que ensinavam a lei de Moisés e interpretavam para o povo. Eles faziam causas comuns com os fariseus. Por isso Jesus muitas vezes dizia, não se faça como os escribas e os fariseus. Então tudo que eu falei dos fariseus, se pensou, refletiu, analisou, é isso aí. Os escribas é a mesma coisa. Sinagoga. Havia na Judéia somente um único templo, construído por Salomão, que foi demolido. Mas em todas as cidades haviam as sinagogas, e as pessoas iam orar nas sinagogas. Com a destruição do templo de Salomão em Jerusalém, ampliaram-se as sinagogas e até hoje as orações são feitas nas sinagogas. Saduceus, seita judia que se formou por volta de 248 anos antes de Jesus, assim chamada pelo nome de seu fundador, Sadoc. Por isso saduceus, pelo seu fundador, Sadoc. Não acreditavam nem na imortalidade, nem na ressurreição, nem nos anjos. Acreditavam em Deus, mas não esperavam nada depois da morte. Seria como o panteísmo. Acabou, morreu, acabou. Desencarnou, não existe mais. Essênios ou Esseus, seita judia fundada por volta de 150 anos antes de Jesus. Associação moral e religiosa, costumes brandos, virtudes, aqui eu trouxe tudo, não todo o texto, mas para que vocês possam ligar, e tudo que nós falamos dos saduceus, dos fariseus, nós vamos ligar, ver agora a diferença dos essênios. Costumes brandos, virtudes austeras, ensinava amor a Deus e ao próximo, imortalidade da alma, acreditavam na ressurreição, celibatários, condenavam a guerra, os bens eram comuns, tudo que era de um era de todos, entregavam-se à agricultura. Esses eram os essênios. Embora muitos tenham dito que Jesus foi aprender com os essênios, segundo os espíritos, Jesus viveu sim algum tempo com os essênios, não para aprender, porque tudo que acontece no nosso planeta, que ele é o governador, ele sabe. Então ele não foi aprender, ele foi estar com eles. E segundo alguns espíritos, dizem que José, pai de Jesus, eles nos falam que é difícil, na nossa atual evolução espiritual, pensar na grandeza espiritual de José. Porque Deus, nosso Pai, não iria confiar Jesus, o Espírito de maior grandeza que já esteve conosco, estrela maior que nós falamos, a criação, a dedicação de um Zezé qualquer. Teria que ser José. Ele que pegou Jesus, ouviu no início que Jesus viria, ficou com Maria. Quando Herodes começou a matar os primogênitos, ele levou Jesus com Maria. Então não seria um espírito de muita grandeza, e ele veio dos essênios, ele vivia com os essênios. Terapeutas, judeus contemporâneos ao Cristo, curandeiros e servidores de Deus, tinham uma grande semelhança com os essênios. Tudo que os essênios viviam, toda aquela associação moral dos essênios, eles também tinham. Fossem judeus ou cristãos, eles foram, como os essênios, uma traça de união entre o judaísmo e o cristianismo. Um traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. Para terminar,
o último tópico do Evangelho, Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Fizemos também um resumo do resumo, porque são 21 itens. Se fôssemos levar tudo, ficaríamos até 1h da manhã, não mais até meia-noite. As grandes ideias não surgem subitamente, têm sempre seus precursores, que lhes preparam parcialmente os caminhos. Assim ocorreu com a ideia cristã, que foi pressentida vários séculos antes de Jesus, 5 antes de Jesus, e da qual Sócrates e Platão foram os principais de tudo isso. Primeiro tópico, são 21. Doutrina da preexistência da alma. Na linguagem deles, vocês vão dar uma olhada que vocês vão ver. Precisamos, diz ele, precisamos isolar da matéria para ver a luz da alma. É verdade, é baixar a poeira da matéria, baixar a poeira de todas as aflições para a gente poder ver a luz da alma e sentir Jesus. Os verdadeiros filósofos não temem a morte. Espírita, não somos verdadeiros filósofos, mas nós não temos que ter medo da morte. Nós temos que ter vergonha de morrer. Porque na hora que nós ficarmos tete a tete com a nossa consciência, ai que vergonha. Então nós não temos que ter medo, nós temos que ter vergonha. Uma vergonha de morrer é igual olhar no espelho e falar, meu Deus, está horrível. É isso aí. Vergonha de morrer. Nós não podemos dizer, se eu soubesse. Porque nós sabemos. Então, vergonha, nós não temos medo. Vidas sucessivas, eles também acreditavam, que depois Allan Kardec veio dar o nome de reencarnação. A doutrina dos anjos guardiães, que eles chamavam como dêmon ou gênio, que na antiguidade significava espíritos. Então, são os nossos anjos. Os demônios, ou seja, os anjos, povoam o espaço. Allan Kardec nos diz que os espíritos são seres inteligentes do universo. A alma é imaterial e segue igualmente para um mundo imaterial. Então, nós não temos que ficar aqui, temos que seguir para um mundo imaterial. Vale-se muito mais ser injustiçado do que ser aquele que faz a dor. Então, é muito melhor sermos injustiçados, não temos que ter vergonha. Não compensa praticar o mal, pois somos imortais. Que muitas vezes nós vamos dizer assim, para que eu vou praticar? Para que eu vou praticar somente o bem, passar por todas as dificuldades que eu tenho que passar? Eu vou roubar, eu vou fazer corrupção, eu vou fazer aquilo outro, porque a vida vai acabar? Não, nós somos imortais. Vamos lá e vamos voltar trazendo toda a bagagem, pesada, limpinha, branquinha ou não. Depende, porque nós somos imortais. Segundo Sócrates, os homens que viveram sobre a terra se reencontram depois da morte e se reconhecem. Olha que maravilha. Meu filho, minha mãe, nossos filhos, nossas mães, esposo e esposa, vamos estar todos lá fazendo a maior festa. Na atual circunstância, que eu tenho a idade 20 vezes 3, tem mais gente boa lá do que aqui. O espaço lá está bom, não está? Olha ali, né? Lá está uma beleza. Então, vamos nos reencontrar, não tenhamos dúvida. A riqueza é um grande perigo, e amar a mamon, o perigo da riqueza é muito grande. As mais belas orações e os mais belos sacrifícios não agradam menos a divindade do que uma alma virtuosa. O que conta para Deus não é o que eu falo, é o que eu sinto, é o que conta para Ele. Não adianta decorar preces e mais preces, saber o evangelho do fim ao início, todas as obras da codificação, se não for uma alma virtuosa. Amar mais a alma que o corpo. O homem de bem é aquele que prioriza a imortalidade, o outro lado. A virtude não se pode ensinar, ela vem de um dom de Deus, pela educação. Nós vamos aprender pela educação. Despojar-se do mal e fazer o bem. Se os médicos fracassam na maioria das doenças, é que tratam o corpo e não a alma. Isso Sócrates já dizia 500 anos antes de Jesus. Se os médicos fracassam é porque tratam o corpo e não a alma. A alma que está doente reflete no corpo. O Espiritismo abre um novo caminho à ciência, não tenhamos dúvida disso. Aí está a Associação de Médicos Espíritas, que eles estão procurando, através desse entendimento, trazer a cura para todos nós. Todos os homens, a começar desde a infância, fazem muito mais mal do que o bem, porque falta a iluminação, a educação, que somos imortais, somos fadados ao bem, fadados à felicidade. Esse é o papel primordial do Espiritismo, educar o homem nessa certeza. Há sabedoria em não crer
saber aquilo que não sabes. Não é gritar para todos os cantos, porque eu sei que quanto mais sei, sei que nada sei. E sempre tenho o que aprender. Não é assim? E isto vai endereçado às pessoas que criticam aquilo de que frequentemente não sabem. Então não sabem nada, como as pessoas não conhecem o Espiritismo e criticam lá fora. Problema deles que estão fora, né? Um dia terão que entender. Porque perguntando Kardec qual é o futuro das religiões, se o Espiritismo é a religião do futuro, Allan Kardec responde, é o futuro das religiões. Não o Espiritismo, mas sim o que o Espiritismo nos prega, né? Foi por ter professado esses princípios cristãos e espírita que Sócrates foi ridicularizado, depois acusado e depois condenado a beber cicuta. E a esposa dele diz a ele, mas o que me deixa triste, sofrida, é porque você é inocente. Vai morrer inocente. Você preferia que eu fosse culpado? Eu não vou morrer? A morte não existe? Não é verdade? Olha que grandeza. 2.513, chegando a 14 anos atrás. É tudo e mais alguma coisa, vamos entender. Ele que passou dias a fio tentando descobrir sobre a verdade. Conhecereis a verdade. Sobre a verdade não, conhece-te a ti mesmo. Ele ficava dias a fio lá, isolado, para entender o que os filósofos diziam com isso. Conhece-te a ti mesmo. Tanto isso é certo que as grandes verdades novas, levantando contra os interesses e preconceitos, interesses financeiros, interesses de poder, os preconceitos machucam, não podem se estabelecer sem luta e sem mártires. Não vai se estabelecer nunca. Para terminarmos, ainda não deu meia-noite, está acabando, vamos colocar aqui a chegada de Hippolyte Léon Denisard Rivail e a ida dele para o plano espiritual. Tudo bem aí, DJ? Peraí, tirei daqui. Só um minutinho, eu tinha colocado aqui e tirei. Colocou aí? Foi? Allan Kardec, o grande missionário. Livro Crônicas de Além Túmulo, Irmão X, Chico Xavier. Lição 21, página 125. Eu fiz um resumo também. Allan Kardec. Em 3 de outubro de 1804, retorna um organismo de carne o grande missionário Hippolyte Léon Denisard Rivail. O Allan Kardec, para cumprimento de sua maravilhosa tarefa, professor dedicado a seu grandioso ideal de edificar as almas, discípulo eminente de Pestalozzi, Allan Kardec trazia desde a mocidade a paixão pelas utilidades das coisas do espírito. Nunca os insultos e as ações dos traidores lhe tiraram o ânimo de soldado do bem. Os espinhos das estradas do mundo não lhe machucaram o coração e o desânimo não lhe abateu a alma. Recordando a beleza dos planos que vinha cumprir na terra, com obrigações de um missionário, sobre as vistas amoráveis de Jesus, fez de sua vida um edifício de exemplos enobrecedores. Olha, fez de sua vida um edifício de exemplos enobrecedores. Conta-se que logo após a sua desencarnação, quando o corpo ainda não havia baixado o sepulcro, uma multidão de espíritos veio saudar o mestre. Eram antigos homens do povo, seres infelizes que tinham recebido consolo, iluminando-se com a luz do seu Evangelho segundo o Espiritismo. Ao mesmo tempo, uma voz poderosa e suave lhe dizia no infinito: Kardec, regozija-te com a tua obra. A luz que acendeste com os teus sacrifícios na estrada escura das descrenças humanas vem felicitar-te nos pórticos misteriosos da imortalidade. O mel suave da esperança e da fé que derramastes nos corações sofredores da terra
reconduzindo-os para a confiança na minha misericórdia, hoje se entorna em tua própria alma, fortificando-te para a claridade maravilhosa do futuro. No céu estão guardados todos os prantos que chorastes e todos os sacrifícios que empreendestes. Alegra-te no Senhor, pois teus labores não ficaram perdidos. Tua palavra será uma bênção para os infelizes e desafortunados do mundo, e ao influxo de tuas obras a terra conhecerá o evangelho de um novo dia. Grandes legiões de espíritos eleitos entoaram na imensidão um hino de hosanas ao homem que organizara as primícias do Consolador para o planeta terreno e que, escoltado pelas multidões de seres agradecidos e felizes, foi o mestre em demanda das esferas luminosas receber a nova palavra de Jesus. Agora, gente, por falar na palavra de Jesus, eu quero perguntar para vocês. Agora, esse mês, nós estamos comemorando o nascimento de Jesus. Que cada um de nós, com essa mensagem de agora, possa pensar: onde Jesus nasceu na sua vida, na minha vida? Eu posso dizer, vou repetir para vocês. Jesus nasceu realmente para mim há 15 anos atrás, quando eu vi o corpo do meu filho num caixão. Ele nasceu. Porque até então ele não era como ele é para mim agora. Vamos pensar, fazer uma reflexão nesse mês em que nós somos conduzidos ao dia de Natal. Quando o Djanira me pediu para fazer esse tema, eu pensei, meu Deus, como eu vou falar de uma coisa técnica? Eu não gosto de falar de coisas técnicas, mas não ficou técnico, não fica. Falar de Jesus não pode ser técnico, é amor. Que a gente possa ler essa mensagem e refletir. Quem sabe essa mensagem pode ser a nossa mensagem do dia do Natal. Antes da champanhe, antes do leitão, antes das rabanadas deliciosas, das trocas de presentes. Vamos pensar nisso. Onde nasceu Jesus? Perguntemos a Maria Madalena onde e quando nasceu Jesus. E ela nos responderá: Jesus nasceu em Betânia. Foi certa vez que a sua voz, tão cheia de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com o qual até então jamais sonhara. Perguntemos a Francisco de Assis o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus, e ele nos responderá. Ele nasceu no dia em que, na Praça de Assis, entreguei minha bolsa, minhas roupas e até meu nome para segui-lo, pois sabia que somente ele é a fonte inesgotável de amor. Perguntemos a Pedro: quando se deu o nascimento de Jesus? E ele nos responderá. Jesus nasceu no pátio do Palácio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu havia negado. Foi nesse instante que acordou minha consciência para a verdadeira vida. Perguntemos a Paulo de Tarso: quando se deu o nascimento de Jesus? E ele nos responderá. Jesus nasceu na estrada de Damasco, quando, envolvido por uma intensa luz que me deixou cego, pude ver a figura nobre e serena que me perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E na cegueira passei a enxergar um mundo novo, quando eu lhe disse: Senhor, que queres que eu faça? Perguntemos a Joana de Cusa: onde e quando nasceu Jesus? E ela nos responderá. Jesus nasceu no dia em que, amarrada ao poste do circo de Roma, ouviu o povo gritar: negue, negue, e o soldado com a tocha acesa dizendo: este teu Cristo ensinou-lhe apenas a morrer? Foi neste instante que, sentindo o fogo subir pelo meu corpo, pude com toda certeza e sinceridade dizer: não me ensinou só isso. Jesus ensinou-me também a amá-lo. Perguntemos a Tomé:
onde e quando nasceu Jesus? E ele nos responderá. Jesus nasceu naquele dia inesquecível em que ele me pediu para tocar as suas chagas, e me foi dado testemunhar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido das palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Perguntemos a João Batista onde e quando nasceu Jesus, e ele nos responderá. Jesus nasceu no instante em que, chegando ao Rio Jordão, pediu-me que o batizasse, e antes a meiguice do seu olhar e a majestade de sua figura, pude ouvir a mensagem do alto. Este é meu filho amado, no qual pus a minha complacência. Mateus 17:5. Compreendi que chegara o momento de ele crescer e eu diminuir para a glória de Deus Pai. Perguntemos a Lázaro onde e quando nasceu Jesus, e ele nos responderá. Jesus nasceu em Betânia, na tarde em que visitou meu túmulo, e disse: Lázaro, levanta. Neste momento compreendi finalmente que ele era a ressurreição e a vida. Perguntemos a Judas onde e quando nasceu Jesus, ele nos responderá. Jesus nasceu no instante em que eu assistia a seu julgamento e a sua condenação. Compreendi que Jesus estava acima de todos os tesouros da terra. Perguntemos finalmente a Maria de Nazaré onde e quando nasceu Jesus, e ela responderá. Jesus nasceu em Belém, sobre as estrelas que eram focos de luzes guiando os pastores e suas ovelhas ao berço de palha. Foi quando o segurei em meus braços pela primeira vez e senti-se cumprir a promessa de um novo tempo através daquele menino que Deus enviara ao mundo para ensinar aos homens a lei do amor. E para nós, quando Jesus nasceu? Já nasceu? Deixai o menino Deus nascer em seu coração neste dia, que ele venha trazer amor e paz a nós que experimentamos viver a lei maior do amor. Feliz 2013. Ana Lúcia tem que consertar essa mensagem que você me mandou em 2013. O Senhor te abençoe, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre a tua face e conceda a tua graça. O Senhor volva teu rosto para ti e te dê a paz. Números 6, 24, 26. Tenham um ótimo dia. Compartilhe essa mensagem. Feliz Natal. Feliz 2014. Não é mais 13. Muita paz a todos. Muito obrigada, senhores.